A gente fez um questionário para trabalhar o evento e eu já respondi todos os questionários. Então, o evento foi um sucesso. Então, você sabe que qualquer tipo de reclamação do evento vai ser um sucesso. Eu queria agradecer demais o pessoal que cuidou das verbas, particularmente o professor Wagner, a professora Célia, e quem cuidou das verbas foi o Edneia. Sei que esse pessoal a gente não faria o evento de maneira nenhuma. E nós precisamos um agradecimento realmente muito sincero do que a gente está fazendo. Mas o pessoal da Unesp de Bauru ajudou para a qualidade. Principalmente a gente caminho do chefe do departamento e o pessoal normalmente que tem vestido. Esse pessoal que está correndo atrás de dinheiro, sabe, de última hora, o pessoal ajudou para a qualidade. Em relação às atividades, vou dar algumas informações gerais para você. Os anais, eles vão ser publicados eletronicamente logo depois que acabou o evento. Então, vocês vão ser avisados por e-mail quando os anais estiverem disponíveis. Está disponível no próprio site do evento, né? Em breve, eu espero que ainda esse ano esses anais já sejam prontos. Esse e-mail está tudo certinho. Outra coisa que tem que preocupar muito, pessoal, é sobre as sessões de apresentação, sessões coordenadas, né? Como é que vai ser distribuído o tempo? Quem vai organizar essa distribuição do tempo é o coordenador da sessão. Então, basicamente, você tem 3 ou 4 trabalhos por sessão. Além desses trabalhos, existe o comentador da sessão, que vai ter o mesmo tempo que os apresentadores. Então, se você tem 3 trabalhos, são 4 apresentações, aquele tempo de 2 horas vai ser dividido em 4 pessoas. E vocês ali vão decidir quanto tempo vai ter para conversar, não sei, né? A organização interna aí, depende de vocês naquela sessão. Em relação às refeições, como o evento está sendo feito aqui no hotel, à volta do hotel existem vários restaurantes, desde os mais simples até um pouco mais elaborados, né? Então você vai comprar desde McDonald's e Habib's até restaurante de pizzaria, um bom lugar para se almoçar, né? Para quem precisa sair do hotel, é o shopping, que fica também bastante pertinho aqui, porque tem um grupo de esportistas fora do pé, mas também não está na verdade, coisa bem perto mesmo, né? A gente teve que, infelizmente, limitar o número de inscrições, exatamente porque o evento foi feito por 4 meses de greve, né? E hoje, praticamente, é feriado, então ia ser muito complicado o restaurante da escola não já por conta da greve não foi convidado. Então a gente trouxe para o hotel e isso ficou a gente a limitar o número de inscrições. É muito isso que a gente está com esse número de inscritos. Bom, então a gente está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, então de Avental, o pessoal de Avental, os monitores, os organizadores, então vocês podem procurar a gente para tirar essa dúvida. Tá? Vou passar para o professor Wagner, que também é organizador do evento, e aí o professor Wagner já dá continuidade para a mesa, tá? A primeira mesa de muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de rapidamente recuperar um pouco do evento. Lembrando que em 2012, um grupo grande de brasileiros, portugueses e espanhóis organizou o primeiro encontro, o primeiro Congresso Internacional de História da Educação Climática, IBERA. Organizou em 2011 o primeiro Ibero-Americano de História da Educação Matemática, realizado em Portugal, na cidade de Rio de Janeiro. E nesse evento internacional havia municípios brasileiros e lá, a partir do encontro internacional, se deu a possibilidade de pensarmos em um evento internacional. No ano seguinte, esse evento internacional foi realizado, o primeiro na
Cadê o Claudinei? Fala, Claudinei. Da sua disposta ao amigo Claudinei, foi realizada a vitória da Comissão da Bahia, grande parte de vocês está aqui desde lá, né? E a avaliação desse evento foi muito positiva, muito interessante, né? E criou a possibilidade de os diferentes grupos, as diferentes tendências, as diferentes instituições participarem de uma construção mais própria, num lugar mais próprio para a discussão da história da educação matemática. E depois, logo em seguida, essa realização, Vicente, mais um grupo de colegas, logo na mesma empresa, em que o grupo continuasse a promover esses eventos, estamos aqui promovendo o porém, em seguida ao primeiro de Inapem, ocorreu o segundo Ibero-Americano de História da Educação Matemática. Foi realizado numa cidade mais ou menos, em Cancún, né? E lá a gente teve a participação de muitos colegas que não estavam no primeiro Ibero-Americano, no processo mexicano, natural, e nós, nessa atuada, estamos nessa perspectiva de realização de encontros, de aproximações, de melhor caracterização daquilo que todos estamos fazendo, né? Troca mais próxima das nossas produções, né? Isso tem se revelado algo muito interessante e um espaço construído que a gente não tinha em outros grandes eventos que ficavam espalhados, enfim, né? Nós já temos uma perspectiva de pensar que a cada ano par estaremos realizando encontros nacionais, e a cada ano ímpar encontros internacionais. Né? Para vocês um pouco pesado, mas isso é algo que já vem acontecendo. Né? Lá no encontro de Cancún, no segundo Ibero-Americano, História da Educação Matemática, já ficou sedimentado, já ficou aprovado que o próximo Ibero-Americano seria no Brasil, será no Brasil, né? Vai ser no Brasil, em Belém, organizado pelo meu amigo Miguel Chaquina. Cadê o Miguel Chaquina? Está aí? Está lá o Miguel Chaquina. Então, já fica desde aqui o convite para que todos participemos desse terceiro Ibero-Americano de História da Educação Matemática, realizado na cidade de Belém, né? E também é o convite para as pessoas pensarem no próximo Inapem, já, né? Já tem pessoas, né? A gente está comentando, já tem pessoas que falaram, Moisés disse que o Espírito Santo também poderia ser realizado, enfim. Todas são possibilidades de podermos estar juntos, discutindo e caminhando na produção do conhecimento de história da educação matemática. Para terminar, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a comissão organizadora local, por conhecer seus nomes, ao Vicente, né, ao Fábio, a Ivete, a Kátia, a Inés, o pessoal aí que fez as coisas ficarem muito boas, muito bem organizadas, né, e possibilitaram que a gente pudesse estar aqui com todo esse conforto e com toda essa possibilidade de maneira mais tranquila e prazerosa de trocar os nossos trabalhos. Né. Também queria agradecer minha colega Célia e as doutorandas, a doutoranda Cláudia e a mestranda Bruna, né, por ter colaborado e trabalhado nessa questão dos orçamentos, enfim, das agências, né, e de maneira mais ampla agradecer o reconhecimento das agências que está financiando eventos, né, a FAPESP, sobretudo, e a CAPES. Então, a CAPES e a FAPESP da bastante, o que significa o reconhecimento das agências, dos parceiristas e tal, e que esse evento vale a pena ser financiado. Né? Então, agradeço também, claro, a comissão organizadora, né? Agradeço a comissão científica e esse agradecimento eu acho que é um coletivo, talvez representando aqui todos os meus colegas que organizaram esse evento, que tem a mesma característica do primeiro, de organização coletiva, e vamos aí, não precisamos filiar a nada para fazermos encontros e trocar as nossas experiências. Tá? Então, muito obrigado, tenhamos um bom encontro e deixa aí. Então, tudo suíte, como diz vocês, eu vou chamar os meus colegas Maria Laura e o professor Antônio Miguel, o professor Maria Laura e o professor Antônio Miguel.
dia para a gente dar início à primeira mesa posta na programação do evento. Frente para cá, parecer bem. Eu cheguei assim, cara, cadê esse tamanho assim? Nós combinamos aqui uma ordem, uma sequência. Ladies first, primeiro a professora Maria Laura, a professora João Miguel, depois a gente faz aí os comentários. Bom dia. Obrigada a todos, né? O Wagner já fez esses agradecimentos, já citou muitas pessoas, eu reforço esses agradecimentos e é uma grande alegria estar aqui hoje nessa mesa e cobertura do segundo tema. Então, essa combinação do Wagner que apresentamos primeiro, não é só por isso, é porque o Miguel gostaria de falar depois de mim, que abriu um pequeno diálogo, né, com o meu texto. E o Wagner vai falar depois, fechando a luta. Então, o título do texto que eu escrevi, eu vou ler aqui, o professor André Miguel vai gentilmente passar os slides para vocês acompanharem melhor. É o ENAFEM e a história da educação matemática no Brasil, comemorar, pertencer, problematizar. Pela organização do segundo ENAFEM para esta mesa redonda foi a de, priorizando o Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática, discutir o movimento de constituição do campo da História da Educação Matemática no Brasil. Sugeriu-se ainda que uma atividade similar a esta seja incorporada a futuras edições do evento como um momento de avaliação, não somente do próprio evento, mas também da constituição do campo que ele contempla. Pensando nessas ideias, ocorreu-me compor o texto para a minha participação com base numa reflexão envolvendo 3 eixos interrelacionados e vinculados ao Parque ENAFEM, História da Educação Matemática no Brasil. A comemoração, o pertencimento e a problematização. Comemorar, ao mesmo tempo que nos remete a celebrar e festejar, carrega entre seus sentidos o de trazer à memória, fazer lembrar algo ou alguém em um ato coletivo, uma ação que só se pode realizar acompanhada, uma ação que convoca e exige a presença de um outro. As palavras do Albuquerque Júnior. É sabido que, etimologicamente, a palavra comemoração está radicada no latim commemoratio, que conduz ao verbo memorare, lembrar, recordar. Creio que esta mesa redonda, que abre o segundo Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática, tem caráter de comemoração. Com efeito, quando iniciamos o segundo ENAFEM, penso não haver dúvida quanto a estarmos celebrando o desenvolvimento da história da educação matemática como campo de investigação acadêmica no Brasil, com crescimento significativo da produção nos últimos anos. A presença de trabalhos em inúmeros eventos, associada à existência de muitas publicações em uma grande quantidade em veículos muito diversificados, atesta esse crescimento. E sua constatação tem sido reforçada por diversos estudos. Um exemplo é o de Gomes e Brito, publicado em 2009, que mapearam os trabalhos das edições anuais do Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática, o EBRAPEM, no período 2003-2008, contemplando uma análise das temáticas, períodos focalizados, fontes e referenciais teórico-metodológicos utilizados. Mais recentemente, é primordial mencionar o extenso verbete History of Mathematics Education in Brazil, produzido por Miguel Miolim e Brito, que, além de empreender um esforço
esforço para apresentar a Constituição Histórica do Campo Científico em Foco, propõe uma caracterização analítica de sua produção, advindo do exame de 145 dissertações de mestrado e 57 teses de doutorado defendidas no Brasil, de 1984 a 2010. Como instâncias importantes de representação do crescimento e avançamento das investigações em História da Educação Matemática no Brasil, podem ser mencionadas ainda a publicação de vários periódicos temáticos dedicados ao campo, como a edição do Bolero de 2010, e a presença de trabalhos em eventos das áreas da educação, da história e da educação matemática. Entre os eventos, o primeiro é na FEM, realizado de 1º a 3 de novembro de 2012 na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, deve ser distinguido como o primeiro congresso de abrangência nacional a se voltar para a pesquisa no campo. O primeiro ENAFEM representou uma oportunidade valiosa de encontro de pesquisadores para discussões e trocas que certamente contribuíram muito para o aperfeiçoamento das investigações. A publicação integral dos textos das palestras, mesas redondas e comunicações dos anais do evento, essencial à divulgação dos trabalhos, foi outro aporte indiscutível trazido pelo encontro. Entretanto, o primeiro ENAFEM ensejou ainda, posteriormente, a elaboração e publicação de um livro organizado pelo professor Dr. Wagner Rodrigues Valente, em que, tomando como ponto de partida os muitos estudos apresentados no evento, buscou-se sistematizá-los e situá-los em uma perspectiva mais ampla, de modo a focalizar problemáticas de pesquisa, fontes, referenciais teórico-metodológicos e histórias elaboradas nas investigações. Parece claro, então, que nossa reunião nesta manhã é comemorativa, não somente significando o festejo por estarmos iniciando o segundo evento de abrangência nacional voltado para a pesquisa em História da Educação Matemática, mas também porque parece imperativo convocar a lembrança do evento anterior de 2 anos atrás. Entretanto, devemos assinalar que comemorar não é apenas rememorar um evento digno de memória, da memória coletiva a partir do presente. E um símbolo dessa comemoração é o livro resultante da agregação de muitas visões sobre o primeiro ENAFEM. Trazemos, portanto, ao acontecimento passado, o primeiro ENAFEM, para a cena do presente, acentuando a conexão celebrar, lembrar. No entanto, é importante assinalar que a associação comemorar, recordar, tem, além do aspecto etimológico, natureza política. Comemorar tem relação direta com os usos sociais, culturais e políticos da memória, como sublinha Albuquerque Júnior. Quando comemoramos, produzimos um lugar comum a ser habitado por todos os que comemoram, e isso dirige o pensamento para a nossa identidade coletiva. Tudo aquilo que possibilita que digamos nós e eles. Falamos então do segundo de nossos eixos, do pertencimento. Pertencer. A identidade é relacional, pois ela se constitui a partir da identificação de uma alteridade. Frente ao eu ou ao nosso pertencimento, se coloca a estrangeiridade do outro. Citação da professora Sandra Jataí Pesadeiro. Construir uma identidade é demarcar a distinção entre nós e o outro. Nós somos aqueles que estabelecem, de acordo com Miguel, uma aproximação dialógica específica entre matemática, educação e história. Nossa aproximação é aquela que toma como objeto de investigação historiográfica todas as práticas educativas mobilizadoras de cultura matemática em quaisquer contextos de atividade humana, dentre eles, sobretudo, os contextos educativos escolares. Palavras do Dr. Miguel. Os outros não transitam nas cercanias de um diálogo na matemática, da educação e da história. E, caso realizem alguma aproximação dialógica entre esses 3 campos, não fazem o que nós fazemos. É essencial salientar que, ao optar por e fazer sobressair essa aproximação dialógica especial, selecionamos sinais para compor o nosso padrão
E esses sinais são, aos nossos olhos, portadores de uma valoração positiva. Por isso, nutrem o nosso sentimento de pertencimento a algo precioso. Ao participar do processo de produção de uma representação sobre o passado da educação matemática, realizando construções a partir de vestígios que esse passado deixou no presente, palavras do professor Wagner, pretendemos estar fazendo algo relevante e significativo. Como escreve Pesamento, a identidade se constrói em torno de elementos de positividade que agreguem as pessoas em torno de atributos e características valorizados que rendam reconhecimento social a seus detentores. Assumir uma identidade implica encontrar gratificação com esse endosso. A identidade deve apresentar um capital simbólico de valoração positiva, deve atrair a adesão, ir ao encontro das necessidades mais intrínsecas ao ser humano de adaptar-se e ser reconhecido socialmente. Mais do que isso, a identidade responde também a uma necessidade de acreditar em algo positivo a que o indivíduo possa se considerar como pertencente. Contudo, explicitar e reafirmar esse tipo especial de aproximação dialógica entre matemática, educação e história que nos caracteriza, aquilo que queremos que nos distinga e constitua nossa marca, não pode obscurecer um componente essencial do nosso pertencimento. No Brasil, a maioria das investigações do nosso campo identitário provém de programas de pós-graduação em educação matemática ou linhas de pesquisa de educação matemática em programas mais gerais de educação. Essa produção integra, conforme Miguel, o inquieto movimento da virada historiográfica na educação matemática. A história da educação matemática seria, assim, segundo Falcon, um exemplo de história vinculada a um campo específico do conhecimento, a educação matemática, no qual a perspectiva histórica é apenas uma das possibilidades. Os pesquisadores que se têm dedicado à história da educação matemática elegeram essa entre as muitas possibilidades de investigação em educação matemática. E essa filiação ao campo da educação matemática é constitutiva de nossa identidade. Mas, se pertencemos ao campo da educação matemática e é nele que produzimos nossos estudos, cabe-nos questionar as contribuições que nós, pesquisadores em história da educação matemática, temos oferecido e podemos oferecer a ele. De maneira alguma seria admissível, em meu modo de entender, realizar as investigações que realizamos em total desvinculação dos locais e situações em que se ensina e se aprende matemática, das práticas efetivas mobilizadas para ensinar matemática. Palavras do Vicente Carmilo e Luzia Souza. Essa linha nos transporta inexoravelmente para o terceiro eixo da discussão que me propus fazer aqui. A problematização relacionada à ligação ENAFEM e História da Educação Matemática no Brasil. Muito se tem escrito na intenção de ressaltar o papel dos estudos em História da Educação para a formação dos educadores. Nessa vastidão de textos, vou tomar como ponto de partida o artigo O Educador e Sua Relação com o Passado, conferência proferida pela professora Cláudia Alves no ensejo da inauguração do Centro de Pesquisas em História da Educação da Faculdade de Educação da UFMG. Nesse texto, a autora se detém sobre a relação que o educador, em sua prática profissional, estabelece com o passado, acentuando que a contribuição da história da educação não se dá no plano instrumental. O aporte da história da educação reside em auxiliar o educador a se posicionar de maneira completamente diferente diante de problemas que habitam o seu cotidiano e que, muitas vezes, se tornaram invisíveis por tão habituais. A perspectiva histórica da educação não provê um repertório de recursos a serem imediatamente aplicáveis como soluções possíveis das dificuldades, mas abre canais de acesso à dimensão intrínseca à ação educadora constituída pela relação com o passado. Para essa discussão, a autora investe uma reflexão acerca de 3 aspectos da relação entre educador e passado da educação: as sobrevivências do passado no presente,
as diversas temporalidades que habitam no mesmo tempo e as múltiplas formas de subjetivação do tempo. O primeiro aspecto é o mais visível. Concepções, práticas, valores, preconceitos atravessam os tempos e se manifestam no presente, chegando a parecer ter ficado intactos. De um lado, as permanências do passado se mostram nos prédios escolares, na disposição dos móveis, nos materiais didáticos, nas atitudes dos alunos e de suas famílias, nas reações do próprio educador diante de algumas situações, nas dificuldades de aprendizagem, na forma como os alunos se utilizam do material escolar, nas medidas socioeducativas e nos modos de organização das hierarquias educacionais. De outro lado, as formas do passado se imiscuem, em geral, de maneira sutil, enquanto se repete infinitamente o discurso da inovação. Por exemplo, estão nesse lugar as permanências da discriminação, do racismo, da naturalização das desigualdades e a escola pobre para alunos pobres. O segundo aspecto é o da percepção de que, na atualidade, convivem e se entrelaçam várias temporalidades em um mesmo tempo. Muitos passados se encontram no presente por meio de seus traços persistentes. Ao tentar interpretar questões do momento que já passou, o historiador se depara com vários passados anteriores de diferentes temporalidades. Cada presente e passado foi atravessado por essas dimensões. O momento atual não difere dos anteriores. Um conhecimento histórico mais denso poderia, talvez, contribuir para uma percepção mais nítida da identidade profissional do educador. Diversos movimentos constituíram essa profissão e marcaram períodos mais ou menos longos, ainda que não componham uma linha sucessória única. Fragmentos de muitos tempos convivem na prática educativa e o educador, independentemente de sua realidade de trabalho, movimenta-se entre elementos que, em algum lugar do passado, constituíram-se como inovações pedagógicas da mais variada natureza. A leitura da história pode colidir com uma faceta usual do discurso pedagógico, aquela sempre em busca do modo mais correto de ensinar, do método mais eficaz, do formato mais adequado. A história interpela essa busca, ajuda a educadora a discernir o velho que se apresenta como novo, auxilia a desconfiar da eficácia, chamando a atenção para as armadilhas que as muitas temporalidades que se manifestam no presente vão ocultando no caminho das realizações. O último aspecto focalizado por Alves é o do enfrentamento atual entre os tempos consolidados e internalizados na relação com a cultura escolar e as novas formas de relação com o tempo, aceleradas pelas tecnologias da informação e da comunicação. Todos estamos conscientes de vivermos uma época repleta de múltiplas agências educativas poderosas, possibilitadas e alimentadas por essas tecnologias, de sermos partícipes de mudanças imensas nos processos educativos e nas demandas das novas gerações. Tudo isso constrange enormemente e desestabiliza não somente a escola, mas também as demais instituições sociais e interrelações mantidas por elas. Anteriormente, o alicerce da introdução das novas gerações aos padrões culturais da modernidade. Alves alerta para as repercussões da aceleração temporal sobre a educação no sentido das formas de subjetivação do tempo, interrogando-se sobre o lugar em que ficarão noções que se fortaleceram na educação escolarizada. O estudo como fruto da concentração, a descoberta como resultado do aprofundamento, o silêncio favorecedor da reflexão e da criação. A autora indaga-se quanto ao destino desse patrimônio frente ao prodígio tecnológico que nos empurra para o predomínio da fantasia no lugar da imaginação e do escapismo no lugar do recolhimento. Ela sublinha que precisamos nos preocupar com esse aspecto e não naturalizar as transformações e desconhecer as consequências das novas formas de subjetivação do tempo. Ressalta que elas são parte de uma construção histórica que fortalece a ideia de que nenhum processo é irreversível, mesmo que não tenhamos força para revertê-lo de imediato. As tecnologias introduzem uma experiência temporal marcada pela fragmentação e pelo distanciamento de si. São apropriadas pelo individualismo
mostram-se poderosas para moldar comportamentos pautados para a competição ininterrupta e instaurar uma guerra permanente a atravessar as relações sociais. Nesse ambiente, a história é necessária aos educadores, não para oferecer lições proveitosas vindas do passado, ideia combatida enfaticamente hoje, mas para perceber o conhecimento do passado como um repositório de ferramentas que acusam nossa percepção do presente e nos ajudam a refletir sobre as escolhas para os projetos de futuro. Na conclusão, Alves afirma que a história contribui para que escapemos das certezas fáceis e nos apropriemos do direito à incerteza, repondo o lugar das ações dos sujeitos e instaurando novas possibilidades de vida e humanização, que são o centro de qualquer ação educativa. A argumentação em favor da história da educação que acaba de sintetizar nos incita a pensar sobre os 3 aspectos discutidos por Cláudia Alves, tendo em vista nossas concepções quanto à relação do educador matemático com o passado. Penso que a sobrevivência do passado no presente, a convivência de temporalidades distintas em um mesmo tempo e as diversas formas de subjetivação do tempo no passado e no presente são dimensões que devem ser consideradas na reflexão sobre o papel da história da educação matemática na formação dos professores. De certo, as considerações tecidas por Alves transcendem as que se têm realizado em áreas específicas como a nossa. Se as trago aqui, não é com a intenção de vê-las como em nível mais alto ou abrangente, mas a de, destacando-as, relacioná-las ao nosso pertencimento a um campo voltado para uma disciplina privilegiada nas configurações escolares do transcorrer do tempo. A matemática é um conhecimento universalmente justificado e de elevado prestígio social, e tem servido como filtro social para selecionar, classificar e eliminar indivíduos dos mais variados processos seletivos. Nossa sociedade consolidou a relação entre conhecimento matemático e a meritocracia a tal ponto que o suposto poder intrínseco da matemática de, ao mesmo tempo, revelar e aferir o método individual, tem sido expressivamente apresentado como uma das principais justificativas políticas para defender a necessidade de ela ser ensinada e aprendida na educação geral da população. Eu estou me referindo aqui à tese do Alexandre Silva, orientada pelo professor Antônio Miguel, a tese recente de 2013. Contudo, evidencia-se de muitas maneiras a percepção de que a matemática não é bem ensinada e de que a maioria dos estudantes não realiza sua aprendizagem como deveria acontecer. Difunde-se sempre a ideia de que é absolutamente preciso investir na formação dos professores. E as várias vertentes da educação matemática têm procurado evidenciar suas potencialidades para essas ações. Remetendo-nos ao campo em que nos movimentamos, seguramente afirmamos que a contribuição possível da história da educação matemática está localizada antes na dimensão formativa do que na instrumental de fornecimento de recursos imediatamente aplicados. Nosso discurso tem, então, se fundado na ideia da historicidade da educação matemática, defendendo que ela pode ser mais bem compreendida quando se conhece seus antecedentes, seus contextos de surgimento, seus interesses e os sujeitos envolvidos, bem como os discursos que a têm validado e fortalecido em diferentes conjunturas históricas. Advogamos em favor do pensamento histórico, que se opõe a aceitarmos informações e ideias sem considerar os cenários em que foram engendradas, seu tempo, suas peculiaridades culturais, seus elos com posições políticas e classes sociais, as potencialidades e limites dos conhecimentos que circulavam nos momentos em que foi produzido aquilo que é analisado. Pensar historicamente é compreender que a história envolve não somente continuidades e permanências, mas também dispõe de espaços para o novo, o inesperado, o criativo. Entendemos que pensar historicamente é ainda aproveitarmos das características do raciocínio histórico para pensar a vida prática. Em outras palavras, acreditamos que entender o mundo como uma construção, com uma duração própria, é indispensável quem quer agir sobre ele. Precisamos, então, perguntar-nos sobre os modos como a pesquisa em História da Educação Matemática no Brasil, que mostra inegável desenvolvimento e exibe conquistas na realização do seu segundo encontro nacional e na publicação de um livro relativo ao primeiro, vem trazendo contribuições no sentido de fazer avançar a compreensão de alunos e professores no âmbito da educação matemática em geral.
Exemplos de questões específicas que envolvem matemática em situações de ensino e aprendizagem, sobre os processos de formação docente institucionalizado ou não, sobre a presença e o papel de determinados tópicos nos currículos, sobre os materiais de ensino, sobre as reformas educacionais e sua incidência na educação matemática escolar, têm sido elencados em trabalhos de pesquisadores em história da educação matemática, o que mostra que preocupações específicas do campo identitário que nos colocamos têm estado presentes entre nós. Entretanto, ao observar a produção das pesquisas, algo me chama a atenção. Se os anos mais recentes trouxeram a ampliação das possibilidades materiais, consubstanciados no aumento da disponibilidade de bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado, no crescimento dos programas de pós-graduação acadêmicos e profissionais, no financiamento de projetos de pesquisa e da realização de congressos, os resultados têm se configurado, em sua maior parte, de modo muito especializado e fragmentado. Essa característica, que parece necessária ao desenvolvimento do campo da história da educação matemática no Brasil, não deve, porém, toldar nossa visão. Afirmar e legitimar a história da educação matemática como área de pesquisa não deve significar descuido em relação à necessidade de contemplar de maneira mais incisiva questões referentes às ações de intervenção nas práticas educativas mobilizadoras de cultura matemática, sobretudo, mas não exclusivamente, naquelas que se voltam para a formação de professores. Nos registros diretamente referentes ao primeiro ENAFEM, tanto nos anais como no livro a ser lançado neste evento, avalie que essas questões são raramente tangenciadas. Este momento comemorativo é uma oportunidade não apenas para uma reflexão sobre elas, mas também para estimular que os futuros ENAFEMs, sem deixar de dar continuidade ao movimento de apresentação e discussão de resultados de pesquisas específicas e de recortes particulares, criem espaços para o desenvolvimento de investigações que as contemplem diretamente. Termino com os versos de Milton Nascimento. Se muito vale o já feito, mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Fala assim sem tristeza, fala por acreditar que é cobrando o que fomos que nós iremos crescer. Nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Obrigada. Basicamente o diálogo direto com ela, mas eu passo direto ao texto, porque o texto já auto-explica o próprio diálogo, né? Então vamos lá. Os slides do PowerPoint não terão continuidade, porque ele é constituído por esse único slide que vocês estão vendo. Não houve um slide antes, não haverá uma após. Ele está preso em sua própria pele. O estar entre não é uma propriedade de que ele gosta, não é uma propriedade da sua pele, não é uma propriedade da pele do seu discurso e nem do discurso da sua pele. Cenário plano, pele bidimensional, ele ficará aí estático, como plano de fundo do transcorrido adimensional da minha fala. Plano de fundo, mas não plano de fundo, ele funcionará como um rastro de significação dos flashes memorialísticos que constituirão os padrões da estampa da pele da minha fala. Há uma semana do início desse evento, eu ainda não sabia o que fazer nessa mesa. E quando me dei conta de que havia sido eu mesmo a propor como mesa de abertura desse evento, fiquei ainda mais desconcertado diante da minha hesitação. Para mim não fazia sentido reapresentar, interpretar, traduzir para uma comunidade de memória aquilo que havia sido desejo e obra dela própria, né? Ou seja, um livro, por
coletivo que está sendo lançado neste evento, né, relativo ao primeiro evento. Parecia-me, então, não ser o caso colocar-me como leitor crítico privilegiado em relação a todos os demais que haviam se empenhado individual e coletivamente para a sua produção. Ocorreu-me, então, de escrever para Maria Laura, né, que está aqui, que também ia compor esta mesa, e dizer da minha hesitação. Em resposta generosa, ela me enviou o texto da sua fala que vocês acabaram de ouvir. Aí eu baixei o texto dela no meu iPod e fiz a sua leitura sentado em uma das poltronas da Livraria Cultura de Campinas. E foram algumas peripécias inexplicáveis do generoso acaso, sem dúvida proporcionadas pela leitura do texto da Maria Laura, naquele lugar onde eu me encontrava, que me levaram a produzir esta fala. Uma passagem do texto dela relampejou-me como um flash memorialístico. Aquela em que ela faz referência à tese de doutorado do meu ex-orientador Alexandre Silva, defendido em 2013 com o título Meritocracia, Educação e Matemática, um estudo relacional. Bem, nessa pesquisa filosófica historiográfica, o Alexandre investigou as condições históricas de emergência do estabelecimento de um elo conexivo entre as curvas historiográficas inicialmente desconexas de três tipos de discursos: o educativo, o matemático e o meritocrático, né? Condições estas que teriam feito convergir essas curvas para o mesmo foco de poder, ou seja, o da colonização que os discursos liberais, por intermédio da colonização do discurso matemático, o qual, por sua vez, por intermédio da colonização do discurso pedagógico, vem exercendo sobre os corpos de professores, crianças e jovens ao longo de toda a história da nossa educação matemática escolar republicana. O tom Foucaultiano desta pesquisa, que decididamente coloca a investigação historiográfica a serviço da problematização das relações de força e poder que perpassam no campo da educação matemática escolar brasileira no presente e também, portanto, os seus desdobramentos no futuro, levou Alexandre a concluir que o modo como o discurso meritocrático se utiliza no conhecimento matemático, elegendo e elevando a instrumento de poder ao conferir o papel quase exclusivo e elemento objetivo de aferição do mérito individual, teria sido um dos principais argumentos ao longo da história justificadores da supervalorização do ensino da matemática em relação aos ensinos das outras disciplinas escolares. Bem, então não é por obra do acaso que o discurso da educação matemática escolar acabou selando o seu futuro ao contrair esta histórica dívida externa, oferecendo cada vez mais generosamente crianças e jovens ao altar sacrificial do ritual de avaliações, provas e exames que constituem hoje o poder quase naturalizado do arsenal bélico tatuado na pele do discurso liberal meritocrático. Então, a tese do Alexandre, via texto da Maria Laura, remeteu a um outro flash. Eu havia participado na quinta-feira da semana retrasada, e, portanto, antes de ter tido acesso ao texto da Maria Laura, da mesa de encerramento da terceira Jornada Internacional de Filosofia da Educação, ocorrida na Universidade de São Paulo. O que estava em debate naquela mesa era formação, ensino e linguagem. E o modo como eu havia decidido problematizar essa relação foi através da desconstrução interna do discurso neoliberal das habilidades e competências, com base nos resultados da chamada Prova Campinas 2010, que envolveu cerca de 3.000 crianças da rede escolar municipal daquela cidade, e de cuja elaboração eu havia participado como assessor, junto com mais 3 colegas da Faculdade de Educação da Unicamp. E se eu estou me reportando a isso aqui, é porque a matriz de referência pela qual nos orientamos para a elaboração da Prova Campinas havia sido intencionalmente construída não com base em conteúdos disciplinares, mas sim com base em descritores indisciplinares, tais como práticas culturais e usos da linguagem inspirados nas ideias do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein.
A epígrafe que tinha orientado a minha fala naquela mesa redonda, lá da jornada de filosofia, havia sido esse mesmo aforismo de Wittgenstein estampado aí na pele da tela. Estamos presos em nossa pele. O que Wittgenstein estaria querendo sugerir com isso é que deixássemos de ver como paradoxal acreditar que o corpo biológico humano, ao mesmo tempo em que constitui jogos simbólicos de linguagem, constitui-se também nesses jogos e por esses jogos. Isso significa que, por ter adquirido o poder de constituir um mundo simbólico cultural, o corpo humano biológico excede a linguagem e exerce poder sobre ela. Por outro lado, pelo fato de não ser um eu, isto é, qualquer tipo de clone mental do corpo humano que teria o poder de falar sobre o seu próprio corpo, fora ou independentemente do jogo de linguagem, a linguagem também excede o próprio corpo biológico humano e exerce poder sobre ele. Assim, natureza e cultura estão indissoluvelmente entretecidas na pele do corpo humano, de modo que não podemos participar do jogo de linguagem abandonando ou abstraindo o nosso próprio corpo. E é nesse sentido que estamos presos em nossa pele. E é nesse sentido também que toda memória é sempre, inevitavelmente, memória da pele. Para Wittgenstein, essa memória simbólico-corporal, constituída pelas participações do corpo humano em jogos de linguagem, opera como uma caixa de ferramentas a qual o nosso corpo recorre, inclusive para prever e responder por antecipação a acontecimentos que ainda não vivenciamos. O exemplo do filósofo e linguista alemão Rupert Gebauer a esse respeito é sugestivo. Aí eu faço uma citação do Gebauer que diz assim: à nossa frente se encontra um caminho com pedras pontiagudas que temos de percorrer sem sapatos. Ainda antes que o pé nu toque as primeiras pedras, antecipamos uma dor aguda. Hesitamos e abaixamos o pé com grande cautela. Com a extensão possibilitada pela combinação do sentido do tato e da visão, o corpo relacional produz concepções e sensações que se referem a situações futuras. Fecha aspas aí no Gebauer. Bem, esse modo então de pensar faz parte do que se pode denominar de virada antropológica materialista do pensamento de Wittgenstein. Essa virada consiste no reconhecimento por parte do filósofo de que a crença na existência de nosso próprio corpo constitui a condição inalienável para que possamos usar a linguagem e para que, nesses usos, possamos produzir saberes. Entretanto, essa crença na existência do nosso próprio corpo, dentre outras das quais não podemos duvidar, não constitui propriamente saberes sobre o próprio corpo ou saberes sobre o mundo. Não são proposições epistêmicas sobre o mundo, embora sejam produzidas em jogos de linguagem. Crenças para ele não são nem verdadeiras nem falsas, nem racionais nem irracionais. E ainda que muitas vezes possam tomar a forma de proposições empíricas, não são nem proposições empíricas e nem normativas, e nem são dedutíveis da experiência e nem fundamentam a experiência. Crenças são constituídas através de uma imprevisível e inexplicável atitude que leva o nosso corpo a se relacionar com o mundo e a agir no mundo, não com base em saberes ou conhecimentos, mas com base na confiabilidade e na certeza sem fundamentos na adequação entre esse agir e o mundo. E foi com base numa atitude metódica que dá centralidade ao papel performático que as nossas crenças desempenham na condução de nossas pesquisas que eu decidi lançar um novo olhar para uma parte da produção acadêmica que circulou no primeiro na frente. Digo novo olhar em relação a outras múltiplas formas como parte de nós aqui presentes, e na qual eu também me incluo, temos olhado para a nossa produção em uma série de outras publicações. E esse novo olhar baseia-se também ele na crença no poder performático dessa gramática performática
performática das crenças de nos dar visibilidade à diversidade dos padrões que estão como a pele do discurso de nossa comunidade, a pele de nossos próprios discursos intencionados em produzirem memórias da pele de outros discursos. O resultado dessa leitura metódica está agora publicado no capítulo 3 desse nosso livro, sob o título Como e com quem os pesquisadores brasileiros vêm travando diálogo para o desenvolvimento das pesquisas na história da educação matemática. Embora esse exame preliminar que se mostrou no primeiro grafeno, com base nesse novo olhar, não se tenha pretendido exaustivo e muito menos representativo de uma produção muito mais ampla e diversificada, é possível destacar algumas características que emergiram dessa análise que a gente realizou. Uma dessas características é que é extremamente amplo, aberto e dispersivo o leque de autores com os quais temos dialogado quando lidamos com as questões específicas submetidas à investigação em nossas pesquisas historiográficas. A amplitude, diversidade e dispersão desse diálogo podem ser explicadas com base na especificidade e idiosincrasias temáticas dessas questões focais situadas. Além disso, e parcialmente devido a isso, a maior parte dos autores com os quais temos dialogado parece ser desconhecida pelas comunidades mais amplas de educadores matemáticos, de educadores em geral e de historiadores em geral. É o que eu me refiro lá como sendo o campo dialógico situado das nossas pesquisas, que diz respeito àqueles autores com os quais nós dialogamos, quando nós enfocamos diretamente a questão específica das nossas pesquisas. Bem, uma outra característica é que a amplitude e a dispersão desse diálogo situado contrasta, porém, com o caráter expressivamente mais restrito e convergente do diálogo que temos estabelecido com outros autores, que citamos também, mas a fim de justificarmos agora as nossas crenças genéricas, crenças de natureza política, epistemológica, metodológica ou de outra natureza, acerca de modos por nós considerados pertinentes e rigorosos de se praticar a pesquisa acadêmica no campo historiográfico em geral, bem como no campo historiográfico da educação matemática em particular. E aí eu me refiro a isso como sendo um campo dialógico genérico, não no sentido pejorativo, mas com aquelas crenças das quais nós nos nutrimos para dialogar acerca do referencial metodológico, digamos assim, das nossas pesquisas, e os autores que nós chamamos para isso. Bem, uma outra característica desses trabalhos é que em grande parte da nossa produção é possível também identificar uma espécie de inversão dialógica relativa à procedência georreferenciada da literatura de base que nós mobilizamos em nossas pesquisas. Isso significa que a procedência dos autores com os quais dialogamos varia quando esse diálogo diz respeito às questões situadas das nossas pesquisas e quando esse diálogo se refere à constituição de seus referenciais analíticos e metodológicos conceituais. Essa inversão dialógica poderia estar sugerindo, no meu modo de entender, uma certa opção político-epistemológica, uma certa confiança científico-acadêmica, ou até mesmo um certo fascínio de certas perspectivas historiográficas produzidas em outros países, sobretudo na França, tem exercido sobre grande parte dos integrantes da nossa comunidade, das quais temos importado crenças genéricas que têm orientado a adoção de certas tipologias ou modalidades de campos historiográficos de investigação, escolhas de objetos de investigação no interior desses campos, a eleição de enunciados metódicos conceptuais considerados adequados, acerca dos modos de se ver, conceber e praticar a pesquisa historiográfica em educação matemática. Uma outra constatação foi que essa análise conduziu é que é expressiva a incidência de estudos historiográficos que poderiam ser incluídos na categoria de história institucional da educação matemática. Há um grande número de trabalhos que tem privilegiado essa modalidade de pesquisa. Uma outra ainda, diz respeito, que a gente constatou, foi também em relação às questões temáticas, de que as questões temáticas da quase totalidade das nossas pesquisas tendem a tomar alguns problemas da educação matemática brasileira como foco privilegiado ou quase exclusivo de investigação.
Quando se tem presente as peculiaridades irredutíveis dos problemas relativos aos diferentes sistemas nacionais de educação, essa tendência poderia parecer óbvia e até politicamente desejável para a pesquisa em história da educação em geral. Entretanto, para o caso da educação específico, da história da educação matemática, poderíamos esperar que essas histórias ultrapassassem o âmbito das histórias nacionais, dada a representação hegemônica amplamente difundida acerca do caráter universal da matemática em seu ensino. Mas não é isso que a gente vê nas nossas produções. Maciçamente elas ensinam sobre a história da educação matemática no Brasil. Uma outra característica é que a diversidade do diálogo que os autores de nosso corpus estabelecem com as denominadas fontes arquivísticas se mostra tão dispersiva quanto aquele estabelecido para lidarem com as suas questões situadas de investigação. E certamente devido à mesma razão já apontada anteriormente, ou seja, pelo fato desse diálogo necessitar adequar-se às idiosincrasias temáticas e metodológicas das questões focais de investigação de cada pesquisa. Já a caracterização da amplitude do diálogo no campo arquivístico é mais difusa e complexa, uma vez que interfere nessa caracterização a própria concepção que nós temos geralmente mobilizado de arquivo, que a quase totalidade dos textos não explicitam, provavelmente por basear-se no pressuposto tácito que identifica o arquivo com a noção não menos difusa e igualmente não esclarecida de fontes primárias. Bem, mas talvez uma das características mais marcantes do nosso modo de ver e investigar a história da educação matemática é que a matemática, e por decorrência também a educação matemática, parece ser essencialmente vista como um tipo de conhecimento exclusivamente escolar e escolarizado, e portanto como uma disciplina escolar cuja história tem a idade da história da educação escolarizada, tal como praticada nos sistemas modernos de escolarização. Práticas mobilizadoras de cultura matemática, bem como educação matemática ou aprendizagem matemática, raramente parecem ser vistas como práticas que podem ocorrer em diferentes contextos extra-escolares e extra-acadêmicos de atividade humana. E mesmo quando a matemática é vista como um conjunto de práticas culturais institucionalizadas, tais práticas parecem só poder ser praticadas no interior de instituições escolares, por professores e alunos, ou no interior de instituições acadêmico-universitárias, quer como práticas de ensino superior, quer como práticas de pesquisa realizadas por matemáticos ou educadores matemáticos. É como se o corpo humano que ensina e aprende matemática só pudesse fazê-lo através de textos impressos, isto é, através das práticas de leitura e de escrita. Assim, a formação matemática jamais é vista como uma política de gestão e autogestão do corpo humano que participa ativa e corporalmente de diferentes jogos normativos de linguagem em diferentes campos e contextos de atividade humana. Assim, para além das características aqui destacadas em relação ao que temos sido, a dor aguda que este novo modo de olhar nos mostra, antes que os nossos pés nos toquem as primeiras pedras, é que poderíamos também ser de outras maneiras, desde que nos propuséssemos a olhar também de outras maneiras para o que temos considerado educação matemática e, portanto, educação matemática e história da educação matemática. Penso ser este um dos papéis políticos cruciais a ser desempenhado por este nosso livro. Ainda que ele tivesse sido inicialmente pensado com o propósito de se projetar e dar visibilidade a nossas pesquisas para comunidades de investigação afins de outros países, penso que ele precisaria ser visto e usado, sobretudo, como uma caixa wittgensteiniana de ferramentas a serem acionadas para a desconstrução, a descolonização e a reorientação dos rumos de nossas próprias investigações. Para isso, penso ser indispensável que essa caixa de ferramentas possa nos levar a entender como opera e que papéis políticos desempenha essa máquina jamais problematizada a que denominamos matemática, de cuja especificidade de funcionamento retiramos a legitimidade de existência autônoma
investigação historiográfica é condição indispensável para se avaliar a suposta natureza específica e idiosincrática das contribuições de nossas investigações para um campo tão política e ideologicamente conflitivo como é o campo da educação escolar no mundo contemporâneo. Nesse sentido, penso que a relevância e a responsabilidade políticas postas a uma comunidade de pesquisadores em história da educação e da educação matemática é infinitamente maior do que as que são postas a outras comunidades de memória. Quando eu concluí a leitura do texto da Maria Laura, eu me dei conta de que eu estava diante do setor de filosofia da Livraria Cultura. Levantei e passei a varrer com os olhos os títulos dos livros das estantes, e um deles me chamou imediatamente a atenção. O título do livro é o seguinte: A Máscara Inquieta, ensaios sobre filosofia e poesia, de Flávio Boaventura. Ao olhar o sumário, eu intriguei o título de um dos ensaios que compunha esse livro. O título do ensaio era Memórias da Pele. Afinal, eu tinha acabado de fazer uma fala em um encontro de filosofia que havia sido orientada pelo aforismo de Wittgenstein: estamos presos à nossa pele. E estava planejando uma outra fala agora para o encontro de uma comunidade de memória, desta nossa comunidade de memória. Li no relance o Memórias da Pele, do Flávio Boaventura, e ao longo da leitura, uma outra artimanha do acaso me enviou de volta a texto de Maria Laura. É que as metamorfoses memorialísticas da pele, a que o ensaio do Boaventura remetia, eram as memórias discursivamente presas nos baús de ossos de Pedro Nava, o genial memorialista mineiro que havia sido trazido por Maria Laura à memória da educação matemática brasileira na investigação que ela realizou acerca da escrita autobiográfica. Um rastro de memória de Nava, que Laura registra no seu artigo Memória Autobiográfica e História da Educação Matemática, que foi publicado no Bolema de abril de 2012, diz o seguinte: ora, palavras do Pedro Nava. Se eu fosse historiador, tudo isso se resolveria. Ser ficcionista, também. A questão é que o memorialista é a forma anfíbia dos dois, e ora tem que palmilhar as securas desérticas da verdade, ora nadar nas possibilidades oceânicas de uma interpretação, de sua interpretação. Fecha aspas, palavra do Nava. Como podemos notar, esta surpreendente analogia que o Nava realiza, conecta verdades a securas desérticas e interpretações a possibilidades oceânicas. Associei imediatamente essa analogia à seguinte passagem do ensaio do Boaventura, que diz assim: assim, temos a escrita das memórias de um Nava proteico. O conhecimento não apenas do passado e do presente, mas também de suas visões do futuro. Suas memórias são movidas pelo agô riobáldico, do grande sertão Veredas, do Rio Baldo, que diz assim: para trás não há paz. Fecha aspas do texto do Boaventura. Então, como sabemos nós da mitologia grega, Proteu era um deus marinho que, embora possuísse o dom de prever o futuro, não gostava de acioná-lo. Assim, toda vez que algum humano o procurasse com essa intenção, Proteu se metamorfoseava em monstros marinhos performaticamente assustadores para afastar o investigador curioso. Porém, se o investigador resistisse e se mostrasse insensível aos horrores mutantes das máscaras inquietas em que se metamorfoseava a pele desse deus, Proteu cedia e lhe contava a verdade. Então, caros colegas participantes desse evento, convido-os solenemente a folhearem com olhos de memorialistas inquietos e insatisfeitos as memórias da pele da educação matemática no Brasil, em metamorfose nas páginas desse nosso livro, tendo ao lado, sempre à mão, uma caixa de ferramentas aberta para o futuro dessa educação, porque para trás